Uma mulher grávida, exausta, cai de joelhos implorando por descanso. O que parecia ser apenas mais um dia de sofrimento na fazenda se transformou em algo que ninguém poderia imaginar. O que ela escondeu durante anos? Qual segredo guardava que poderia destruir homens poderosos e mudar a história de centenas de vidas? Antes de descobrir essa história incrível, me conta. De qual cidade você está assistindo? Escreve aí nos comentários. E se você gosta de histórias reais que emocionam e inspiram, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Agora vem comigo descobrir o que aconteceu com Maria Joaquina. O sol escaldante do meio-dia castigava a fazenda Vale do Silêncio com uma intensidade implacável. Entre as fileiras intermináveis de cafezais, uma figura se destacava pelo esforço visível em cada movimento. Maria Joaquina, com seus 23 anos e uma barriga proeminente de 7 meses de gestação, carregava um cesto pesado de grãos recém-colhidos nas costas. Suas mãos calejadas tremiam sob o peso, e o suor escorria abundantemente por seu rosto marcado pelo cansaço extremo. Há semanas ela vinha trabalhando sem pausa, seguindo as ordens implacáveis do capataz Simão, um homem conhecido por sua crueldade e total ausência de compaixão. A fazenda pertencia ao barão de Almeida, um proprietário ausente que raramente visitava suas terras, deixando a administração nas mãos de homens brutais que viam os escravizados apenas como ferramentas de trabalho, não como seres humanos. Naquela tarde sufocante, quando as dores nas costas se tornaram insuportáveis e contrações prematuras começaram a apertar seu ventre, Maria Joaquina tomou uma decisão que mudaria tudo. Com as pernas bambas e a respiração ofegante, ela deixou o cesto cair ao chão e se ajoelhou diante do capataz. Suas palavras saíram entrecortadas, carregadas de desespero. Senhor Simão, imploro, a criança, não aguento mais. Preciso de descanso, só um pouco, por favor. O silêncio que se seguiu foi tenso. Outros escravizados ao redor pararam disfarçadamente seu trabalho, temendo pela sorte da jovem. Todos sabiam que desafiar a rotina de trabalho, mesmo com razões óbvias, poderia resultar em castigos severos. O capataz olhou para ela com desdém, seu chicote balançando perigosamente em sua mão direita. Por um momento interminável, pareceu que ele a puniria ali mesmo, diante de todos. Mas algo inusitado aconteceu. Naquele exato instante, uma carruagem elegante adentrou a propriedade levantando nuvens de poeira. Era a baronesa Adelaide, esposa do proprietário, fazendo uma de suas raras visitas. Ela havia decidido inspecionar pessoalmente as condições da fazenda após ouvir rumores preocupantes na cidade. Ao descer da carruagem, seus olhos imediatamente capturaram a cena. Uma mulher grávida de joelhos, implorando, enquanto um homem a observava com um chicote na mão. A baronesa Adelaide não era como a maioria das senhoras de sua classe. Educada em conventos europeus e influenciada por ideias abolicionistas que começavam a circular discretamente entre certos círculos da elite brasileira, ela carregava uma consciência social incomum para sua época. Ao presenciar aquela cena de desespero, algo dentro dela se revoltou contra a injustiça flagrante que tinha diante dos olhos. Com passos firmes e decididos, ela atravessou o terreiro em direção ao capataz, sua saia de seda roçando o chão empoeirado. O que está acontecendo aqui? Sua voz cortou o ar com autoridade incontestável. Simão, pego de surpresa pela presença da patroa, rapidamente tentou justificar a situação com desculpas sobre produtividade e disciplina. Mas Adelaide não estava interessada em suas explicações vazias. Ela se abaixou ao lado de Maria Joaquina, observando de perto seu estado deplorável. A barriga da gestante estava visivelmente contraída, seu rosto pálido apesar da pele escura, e seus olhos revelavam não apenas cansaço físico, mas também um medo profundo do que poderia acontecer com seu filho ainda não nascido. A baronesa tocou gentilmente o ombro da jovem e disse com firmeza: levante-se. Você virá comigo para a casa grande. A decisão causou um choque visível entre todos os presentes. Escravizados não entravam na casa grande exceto para trabalhos domésticos específicos, e certamente nunca sob o cuidado pessoal da senhora da fazenda. O capataz tentou protestar, argumentando sobre precedentes perigosos e perda de autoridade,
mas um único olhar gélido de Adelaide foi suficiente para silenciá-lo completamente. Com a ajuda de 2 mucamas, Maria Joaquina foi conduzida até os aposentos destinados aos empregados da casa, um espaço infinitamente mais confortável que a senzala fétida onde dormia habitualmente. Ali, pela primeira vez em meses, ela deitou-se em uma cama de verdade, com lençóis limpos e uma janela que permitia a entrada de ar fresco. A baronesa ordenou que chamassem o médico da família imediatamente, algo absolutamente extraordinário para uma pessoa escravizada. Enquanto esperavam, Adelaide permaneceu ao lado de Maria Joaquina, percebendo que havia algo peculiar naquela jovem mulher, uma inteligência nos olhos que despertou sua curiosidade e, inexplicavelmente, sua proteção. O médico, Dr. Henrique Tavares, chegou à fazenda ao entardecer, trazendo consigo sua maleta de instrumentos e um assistente. Homem de meia-idade com reputação de competência, ele ficou surpreso ao ser chamado para atender uma escravizada, mas as instruções da baronesa eram claras e urgentes. Após um exame cuidadoso, seu diagnóstico foi preocupante. Maria Joaquina estava à beira de um parto prematuro devido ao excesso de trabalho físico e desnutrição severa. O bebê e a mãe corriam risco real de vida. Enquanto o médico prescrevia repouso absoluto e cuidados especiais, algo extraordinário aconteceu. Durante a consulta, quando o Dr. Tavares examinou as mãos de Maria Joaquina, ele notou algo incomum. Marcas de tinta permanente sob suas unhas e calosidades específicas que ele reconheceu imediatamente. "Você escreve?" perguntou ele, incrédulo. O silêncio que se seguiu foi carregado de tensão. Maria Joaquina hesitou, seus olhos buscando os da baronesa em um pedido silencioso de proteção. Ensinar escravizados a ler e escrever era não apenas mal visto, mas tecnicamente ilegal em muitas regiões, pois conhecimento era visto como uma ameaça ao sistema escravocrata. Mas algo na expressão gentil de Adelaide a encorajou. Com voz baixa e trêmula, ela confessou: "Sim, senhor doutor. Meu pai, antes de ser vendido, me ensinou em segredo quando eu era criança. Ele era um homem livre que foi escravizado injustamente." A revelação foi como uma bomba. Adelaide e o médico trocaram olhares significativos. O Dr. Tavares, que tinha conexões com círculos abolicionistas discretos, imediatamente percebeu a importância daquela informação. Ele pediu para ver provas, e Maria Joaquina, com mãos trêmulas, escreveu algumas linhas em um papel que ele ofereceu. Sua caligrafia era surpreendentemente elegante e correta. Mas havia mais. Incentivada pela reação positiva, Maria Joaquina revelou que vinha mantendo registros secretos há anos. Datas de nascimento e morte na senzala, crianças separadas de suas mães, punições injustas, e mais importante, ela tinha guardado documentos que seu pai lhe deixará antes de desaparecer. Entre esses papéis, havia cartas de alforria falsificadas, contratos de venda fraudulentos e correspondências que comprovavam esquemas de escravização ilegal de pessoas livres. Ela havia escondido tudo isso em um local secreto, esperando pelo dia em que pudesse usar essas informações para ajudar sua gente. Nos dias seguintes, enquanto Maria Joaquina se recuperava sob os cuidados diretos da baronesa, uma investigação silenciosa começou a se desenrolar. O Dr. Tavares, utilizando sua posição social e conexões, iniciou uma verificação discreta dos documentos que Maria Joaquina havia mencionado. O que ele descobriu foi muito mais grave do que qualquer um poderia imaginar. O capataz Simão não era apenas um homem cruel cumprindo ordens. Ele estava envolvido em um esquema elaborado de falsificação de documentos e escravização ilegal de pessoas livres ou libertas. Trabalhando em conjunto com um escrivão corrupto da cidade e alguns oficiais desonestos, ele sequestrava pessoas negras livres, destruía seus papéis de alforria e os vendia como escravizados para fazendas distantes. O próprio pai de Maria Joaquina havia sido vítima desse esquema. Ainda mais chocante foi a descoberta de que pelo menos 15 pessoas na fazenda Vale do Silêncio eram, na verdade, livres ou tinham direito legal à liberdade, mas haviam sido fraudulentamente mantidas em cativeiro. Entre elas estava Tomás, o pai do bebê que Maria Joaquina carregava. Ele havia sido um carpinteiro livre de uma cidade vizinha, sequestrado enquanto viajava para um trabalho e vendido ilegalmente para a fazenda.
A baronesa Adelaide ficou horrorizada com as revelações. Ela convocou seu advogado pessoal, Dr. Augusto Ferreira, um homem íntegro e progressista que já havia defendido casos de liberdade em tribunais. Juntos, eles começaram a montar um caso que poderia não apenas libertar aquelas pessoas injustamente escravizadas, mas também expor toda a rede criminosa e potencialmente mudar a jurisprudência local sobre direitos de escravizados. Enquanto isso, Maria Joaquina tornou-se peça central na investigação. Ela tinha memória fotográfica e havia registrado mentalmente detalhes cruciais que agora serviam como evidências. Ela lembrava-se de nomes, datas, conversas suspeitas que havia presenciado. Mais importante, ela sabia exatamente onde Simão guardava seus próprios registros falsificados, em uma caixa escondida no depósito de ferramentas. Uma noite, com a ajuda de 2 escravizados de confiança que trabalhavam na Casa Grande, os documentos foram recuperados secretamente. O que encontraram confirmou tudo: livros de contabilidade falsos, cartas de alforria roubadas, correspondências incriminadoras. Havia evidências suficientes não apenas para processar Simão e seus cúmplices, mas para questionar a legalidade de dezenas de casos de escravidão em toda a região. A descoberta tinha o potencial de se tornar um precedente histórico. No domingo seguinte, após a missa matinal que reunia os fazendeiros e suas famílias na capela local, Helena convocou uma reunião extraordinária para um anúncio importante. A notícia correu mais rápida que fogo em palha seca, e mais de 200 pessoas se reuniram no amplo pátio em frente à casa grande da fazenda Santa Rita. Fazendeiros, seus filhos, escravos libertos, comerciantes da região, até mesmo o juiz local e o delegado compareceram, todos intensamente curiosos e especulativos sobre o que poderia justificar uma convocação tão inusitada e formal. Alguns esperavam o anúncio de uma grande festa, talvez para celebrar negócios bem-sucedidos ou algum evento familiar. Outros sussurravam sobre possíveis mudanças administrativas na fazenda, vendas de terras ou parcerias comerciais. Ninguém poderia imaginar o que realmente estava prestes a ser revelado naquela manhã ensolarada de domingo, um anúncio que ecoaria por toda a região nas semanas e meses seguintes. De pé na ampla varanda de madeira nobre da Casa Grande, sob as colunas brancas que sustentavam o telhado, Helena estava vestida com seu melhor vestido negro de seda francesa, com um broche de ouro no colarinho, a imagem perfeita da senhora de fazenda respeitável e aristocrática. Mas ao seu lado, causando espanto imediato e murmúrios de confusão entre a multidão, estava Mariana. A jovem havia sido banhada, penteada com cuidado, e vestida com um vestido simples mas digno de algodão azul claro, não as roupas grosseiras e rasgadas que os escravizados usavam, mas um vestido que qualquer mulher livre de recursos modestos usaria com orgulho. Seus cabelos, normalmente amarrados de qualquer jeito com um pano velho, estavam agora trançados elaboradamente e enfeitados com um laço de seda branca. A barriga proeminente de 8 meses era evidente, e Mariana segurava com reverência o pequeno medalhão de prata que sua mãe lhe dera anos atrás. O coronel Bernardo estava ao lado de Helena, em um apoio silencioso que surpreendeu muitos que conheciam seu temperamento habitualmente autoritário. Dr. Mendes e Padre Antônio também estavam presentes, adicionando peso e seriedade ao momento. Helena esperou até que o silêncio se estabelecesse completamente no pátio, apenas o som distante dos pássaros e o farfalhar das árvores movidas pela brisa matinal quebrando a quietude expectante. Seu coração batia tão forte que ela podia ouvi-lo nos próprios ouvidos, mas suas mãos, segurando o diário de couro do coronel Augusto, estavam firmes. Meus amigos, vizinhos, e todos os presentes, começou ela com voz clara que ecoou pela manhã. Convoquei esta reunião porque tenho uma revelação a fazer que mudará a forma como todos nós entendemos a história desta fazenda e desta família. Há dias, fazendo uma busca por documentos antigos, encontrei o diário pessoal de meu avô, Coronel Augusto Carvalho, fundador desta propriedade e homem cuja memória todos honramos. Os murmúrios recomeçaram, curiosidade misturada com apreensão. Helena continuou: neste diário, meu avô confessou um segredo que manteve até sua morte, um segredo que pesa sobre a consciência de nossa família e que não pode mais permanecer oculto. Ela abriu o diário em uma página marcada e começou a ler em voz alta trechos específicos,
sua voz permanecendo firme mesmo quando as palavras se tornavam emocionalmente carregadas. Leu sobre Benedita, sobre Rosa, sobre a educação secreta, sobre a alforria que foi fraudulentamente revertida, sobre o tormento moral do coronel Augusto. A multidão ouvia em silêncio crescente, alguns com bocas abertas de choque, outros com expressões incrédulas, outros ainda com óbvio desconforto diante da exposição pública de assuntos tão delicados. Esta jovem ao meu lado, declarou Helena solenemente, colocando sua mão no ombro de Mariana em um gesto que fez várias pessoas arquejarem em choque. É Mariana, bisneta de Benedita, neta de Rosa, e portanto descendente direta do coronel Augusto Carvalho. Ela carrega em suas veias o mesmo sangue que corre em minhas veias. Ela é minha prima de terceiro grau, e ainda assim tem sido mantida em escravidão nesta propriedade que pertence, por direito de sangue, tanto a ela quanto a mim. O silêncio que se seguiu foi absoluto e pesado como chumbo. Então começaram as reações. Um fazendeiro gritou absurdo. Uma senhora abafou um grito de escândalo com seu leque. O juiz local franziu a testa profundamente. Outros simplesmente ficaram boquiabertos, processando o impossível que estavam ouvindo. Helena não lhes deu tempo para se organizarem. Continuou rapidamente. Portanto, em cumprimento da última vontade expressa de meu avô, e em obediência aos princípios de justiça e honra cristã que todos professamos, eu e meu marido decidimos o seguinte. Mariana está, a partir deste momento, formalmente liberta de toda a escravidão. Aqui estão os documentos legais de sua alforria, devidamente assinados e testemunhados pelo Dr. Mendes e pelo Padre Antônio. Ela ergueu os papéis para que todos vissem, o selo de cera vermelha visível mesmo à distância. Mais do que isso, Mariana receberá 5 alqueires de terra fértil desta fazenda, uma casa a ser construída, um dote suficiente para garantir sua subsistência e a de seu filho, e será reconhecida publicamente como membro da família Carvalho. A explosão de reações foi imediata e cacofônica. Gritos de indignação misturavam-se com exclamações de surpresa. Discussões acaloradas começaram instantaneamente entre os presentes. Algumas mulheres abanavam-se freneticamente como se fossem desmaiar. Homens gesticulavam furiosamente. Um fazendeiro chamado Coronel Meireles, conhecido por sua crueldade e por possuir mais de 300 escravos, avançou até o pé da varanda, o rosto vermelho de fúria. Isto é uma afronta. Uma traição a tudo que nossa sociedade representa. Vociferou ele, apontando um dedo acusador para Helena. Você está destruindo as distinções naturais, incentivando a desordem. Que precedente você imagina que está criando? Se todos começarem a reconhecer bastardos e mestiços como família, onde iremos parar? Mas Helena não recuou. Permaneceu firme, erguendo o queixo desafiadoramente. Iremos parar, Coronel Meireles, em um lugar chamado Justiça. E se reconhecer a verdade e corrigir erros históricos é considerado uma afronta, então orgulho-me de ser uma afronta a uma sociedade que se construiu sobre a hipocrisia e a crueldade sistemática. O padre Antônio deu um passo à frente e ergueu as mãos, pedindo silêncio. Meus filhos, disse ele com voz firme, Dona Helena está agindo de acordo com os princípios cristãos mais fundamentais. O que fizeres ao menor destes, a mim o farás. Como podemos professar nossa fé aos domingos e fechar os olhos para a injustiça todos os outros dias? Mariana, durante todo esse tempo, permaneceu em silêncio, lágrimas correndo silenciosamente por seu rosto, segurando o medalhão de sua mãe como se fosse uma âncora em um mar tempestuoso. Nunca, em seus 23 anos de vida, ela havia imaginado que viveria para ver aquele momento. Olhou para a multidão reunida, viu rostos de pessoas que a haviam tratado como propriedade, como animal, como coisa sem valor. E agora estava ali, na varanda da Casa Grande, sendo declarada parte da família proprietária. Era surreal, aterrorizante e libertador ao mesmo tempo. A tensão era palpável naquela noite sufocante de novembro, quando nem mesmo a brisa noturna trazia alívio ao calor opressivo. A baronesa Adelaide, mulher perspicaz que não havia chegado à sua posição apenas por nascimento, estava alertada. Ela havia notado o comportamento cada vez mais suspeito de alguns trabalhadores, conversas que cessavam abruptamente quando ela se aproximava, olhares furtivos trocados entre certos homens.
Seu instinto lhe dizia que Simão não aceitaria sua derrota passivamente. Por isso, havia tomado precauções elaboradas e secretas. Guardas de absoluta confiança, homens armados e treinados trazidos de sua residência na capital, foram discretamente posicionados ao redor da casa grande dias antes. Eles se revezavam em turnos de vigilância, escondidos nas sombras mas sempre alertas. O Dr. Tavares e o advogado Dr. Augusto, cientes do perigo potencial, haviam concordado em permanecer na propriedade, dormindo em quartos estrategicamente próximos aos aposentos de Maria Joaquina e seu recém-nascido. Ambos mantinham armas carregadas ao alcance da mão. A baronesa havia também enviado mensageiros discretos para a cidade, alertando autoridades confiáveis sobre a situação. Ela sabia que se algo acontecesse, precisaria de testemunhas imparciais e força de lei ao seu lado. Não confiava nos oficiais locais, muitos dos quais provavelmente estavam no bolso de Simão ou de seus associados. A rede de corrupção era profunda, e ela precisava estar preparada para enfrentá-la. Por volta da meia-noite, quando a lua estava alta e cheia, lançando sombras alongadas sobre a fazenda, os cães começaram a latir furiosamente. Não era o latido normal de cães que ouvem um animal selvagem passando. Era um alarme frenético, desesperado, o tipo de som que animais fazem quando sentem perigo real e iminente. Os guardas imediatamente ficaram em alerta máximo, empunhando suas armas e perscrutando a escuridão. Sombras moviam-se furtivamente entre os cafezais em direção à casa grande. Eram pelo menos uma dúzia de homens, talvez mais. Simão liderava seu grupo de capangas e colaboradores coagidos, todos armados com facões afiados, pedaços de pau, e alguns carregavam tochas acesas que bruxuleavam sinistras na noite. Suas intenções eram cristalinas e brutais: invadir a casa grande, silenciar Maria Joaquina permanentemente, aterrorizar ou eliminar qualquer outra testemunha e destruir as evidências que os condenavam. O que eles não esperavam, o que Simão em sua arrogância não havia considerado possível, era a resistência organizada que encontrariam. Os guardas, posicionados estrategicamente, interceptaram o grupo antes que pudessem sequer alcançar os degraus da varanda principal. O confronto que se seguiu foi breve mas extraordinariamente intenso, uma explosão de violência que cortou o silêncio da noite. Gritos ecoaram pela fazenda, acordando todos os que dormiam. O som de luta corpo a corpo, facões batendo contra espadas, homens caindo e gemendo de dor. Alguns dos capangas de Simão, percebendo que estavam enfrentando oposição armada e profissional, tentaram fugir imediatamente, desaparecendo entre os cafezais. Outros, mais comprometidos ou mais desesperados, lutaram ferozmente por alguns minutos antes de serem dominados. Simão, percebendo rapidamente que estava em severa desvantagem numérica e que seu plano havia fracassado catastroficamente, passou por várias fases de desespero. Primeiro tentou negociar, oferecendo subornos ridículos aos guardas que o cercavam. Quando isso falhou, recorreu a ameaças vazias sobre conexões poderosas que viriam vingá-lo. Finalmente, em um último ato de covardia desesperada, tentou fugir abandonando seus próprios homens. Ele correu em direção aos estábulos, planejando montar um cavalo e desaparecer na noite. Mas 2 guardas o perseguiram, e após uma breve luta nos estábulos que assustou os animais, ele foi finalmente capturado. Foi arrastado de volta para o terreiro da casa grande, suas roupas rasgadas, sangrando de diversos cortes superficiais, mas vivo. Os outros capangas, vendo seu líder dominado e sem sua liderança cruel, rapidamente se renderam, jogando suas armas no chão e levantando as mãos em sinal de rendição. A fazenda inteira acordou com o tumulto. Escravizados saíram cautelosamente das senzalas, alguns inicialmente temendo que fosse algum novo tipo de punição, outros esperançosos de que algo fundamental havia mudado. Pela primeira vez em suas vidas de cativeiro, eles viram seu algoz, o homem que por anos os aterrorizou com seu chicote e crueldade, sendo dominado e amarrado com cordas grossas como um criminoso comum. Alguns choraram de alívio. Outros ficaram em silêncio chocado, mal acreditando no que seus olhos testemunhavam. Maria Joaquina, acordada pelo barulho e segurando seu bebê protetramente contra o peito,
foi informada do que havia acontecido pela baronesa em pessoa. Adelaide entrou em seu quarto com uma expressão de satisfação green mas triunfante. Está acabado, ela disse simplesmente. Simão e seus homens foram capturados. Você e João estão seguros. Maria Joaquina fechou os olhos, lágrimas de alívio escorrendo por seu rosto, e pela primeira vez em meses, permitiu-se realmente acreditar que talvez, apenas talvez, havia esperança. Na manhã seguinte, com o sol nascendo sobre uma fazenda transformada, as autoridades finalmente foram chamadas. Mas não os oficiais locais corruptos que faziam parte do esquema de Simão e que teriam enterrado tudo. A baronesa, usando suas extensas conexões políticas e sociais, havia conseguido trazer um juiz de direito de uma comarca distante, um homem conhecido em toda a província por sua integridade inabalável e suas posições progressistas em questões de justiça. O doutor Antônio Rodrigues chegou ao meio-dia, acompanhado de escrivães independentes cuidadosamente selecionados e oficiais de absoluta confiança que não tinham conexões com a região. 3 meses depois daquela noite fatídica de confronto, quando Maria Joaquina já havia se recuperado completamente do parto e o pequeno João Liberdade crescia cada dia mais saudável e vigoroso nos braços amorosos de sua mãe, o julgamento finalmente começou. Não aconteceria na pequena comarca local, onde Simão tinha aliados e onde a corrupção estava profundamente enraizada, mas sim na capital da província, onde o caso havia atraído atenção nacional e até mesmo internacional. Jornais de todo o Império do Brasil, e alguns de países estrangeiros, enviaram correspondentes para cobrir o que muitos já chamavam de o julgamento do século. A sala do tribunal estava absolutamente lotada desde as primeiras horas da manhã. Advogados de diversas partes do país, jornalistas com seus cadernos de anotações prontos, abolicionistas fervorosos que viam ali uma oportunidade de ouro para sua causa, proprietários de terras visivelmente preocupados com as implicações do caso para seus próprios negócios, intelectuais e professores universitários interessados nas questões legais e filosóficas envolvidas, e curiosos de todas as classes sociais que queriam testemunhar história sendo feita. A atmosfera era carregada de tensão e expectativa. O julgamento de Simão e seus cúmplices diretos era certamente importante, mas todos compreendiam que aquilo era apenas uma parte, talvez até a menor parte, do processo. O verdadeiro foco, o coração pulsante daquele julgamento histórico, estava nas petições de liberdade movidas em nome das 15 pessoas que haviam sido ilegalmente escravizadas através do esquema elaborado e cruel de Simão e seus associados. Se essas petições fossem aceitas, estabeleceriam precedentes legais que poderiam potencialmente afetar milhares de casos similares em todo o país. Maria Joaquina foi chamada como a testemunha principal, e sua aparição causou um silêncio reverente na sala do tribunal. Vestida com roupas simples mas dignas e apropriadas, fornecidas pessoalmente pela baronesa Adelaide que estava sentada na primeira fileira como observadora e apoiadora, ela caminhou até o banco das testemunhas carregando João Liberdade em seus braços. O bebê, como se compreendesse a solenidade do momento, permaneceu quieto e alerta, seus grandes olhos escuros observando tudo ao seu redor com curiosidade intensa. Sua inteligência natural e sua eloquência surpreendente impressionaram profundamente a todos os presentes. Ela narrou sua história com uma clareza impressionante e uma emoção cuidadosamente contida, cada palavra escolhida com precisão, cada detalhe apresentado com exatidão. Sua voz, embora carregasse o peso de anos de sofrimento e injustiça, não tremeu nem vacilou. Era a voz de alguém que havia encontrado sua força através da adversidade. Ela começou falando sobre seu pai, um homem livre e educado que trabalhava como escriba antes de ser criminosamente sequestrado e vendido como escravizado. Descreveu como ele, mesmo nas circunstâncias mais terríveis do cativeiro, havia ensinado sua filha pequena a ler e escrever em segredo, usando pedaços de carvão e superfícies de pedra quando não havia papel. Ele acreditava firmemente, e havia transmitido essa crença a ela, que o conhecimento era a única coisa verdadeiramente valiosa que ninguém poderia roubar, a única arma real contra a opressão, a única esperança de liberdade futura. Maria Joaquina falou sobre os anos intermináveis de trabalho forçado sob o sol escaldante, testemunhando diariamente injustiças que a deixavam acordada à noite mas que ela não podia denunciar sem arriscar sua própria vida e a vida de outros.
Descreveu em detalhes precisos e perturbadores como Simão e seus cúmplices operavam, identificando pessoas negras livres vulneráveis que viajavam sozinhas, emboscando-as em estradas isoladas, destruindo seus documentos de alforria, e transportando-as acorrentadas para fazendas distantes onde ninguém as conhecia e onde suas reivindicações de liberdade eram simplesmente ignoradas ou punidas com violência. Ela falou sobre sua gravidez, sobre trabalhar até o ponto de exaustão enquanto carregava uma vida dentro de si, sobre o medo constante e consumidor de que seu filho nascesse na escravidão e fosse condenado pela simples cor de sua pele a uma vida sem esperança, sem futuro, sem dignidade. Sua voz, ao descrever esses medos, finalmente mostrou emoção real, e não havia um único olho seco na sala do tribunal. Mas o momento mais poderoso de seu testemunho veio quando ela explicou, com uma articulação que rivalizava a de qualquer advogado presente, como ela havia sistematicamente documentado as irregularidades que testemunhava. Ela descreveu o sistema brutal e desumano que transformava seres humanos em simples mercadoria, que separava famílias como se fossem rebanhos de gado, que negava a humanidade básica de milhões de pessoas baseando-se unicamente na cor de sua pele. O advogado da defesa de Simão, um homem arrogante e conservador chamado Doutora Ferreira Costa, tentou repetidamente desacreditar Maria Joaquina. Ele argumentou, citando precedentes antiquados e leis coloniais, que uma pessoa escravizada não tinha credibilidade legal para testemunhar contra pessoas livres. Sugeriu insinuantemente que ela havia sido manipulada pela baronesa e pelos abolicionistas, que sua história era fabricada, que os documentos eram falsificações elaboradas. Tentou pintar Maria Joaquina como uma mulher vingativa inventando histórias para ganhar sua liberdade indevidamente. Mas o doutor Augusto Ferreira, seu brilhante advogado de defesa, apresentou uma contra-argumentação magistral que seria citada em textos jurídicos por décadas. Ele citou metodicamente leis que explicitamente proibiam a escravização de pessoas livres, independentemente de sua cor. Apresentou precedentes cuidadosamente pesquisados de outros casos de liberdade onde testemunhos de escravizados haviam sido aceitos como válidos. E principalmente, ele deixou as evidências documentais irrefutáveis falarem por si mesmas. Cartas de alforria originais que haviam sido roubadas, contratos de venda claramente falsificados onde as datas e assinaturas não coincidiam com registros oficiais, correspondências incriminadoras entre Simão e seus cúmplices onde eles discutiam abertamente suas atividades criminosas. Tomás, o pai de João Liberdade e companheiro de Maria Joaquina, também prestou um testemunho particularmente comovente e impactante. Ele era um homem alto e forte, com mãos de carpinteiro e uma dignidade natural que impressionava. Descreveu em detalhes dolorosos o dia de seu sequestro. Ele viajava de uma cidade para outra para um trabalho de carpintaria, carregando seus documentos de homem livre e suas ferramentas de trabalho. Foi emboscado por 4 homens armados em uma estrada isolada, espancado brutalmente até perder a consciência, e acordou dias depois acorrentado em um porão escuro, seus documentos destruídos, sendo tratado como mercadoria à venda. Ele ainda tinha cicatrizes visíveis das correntes pesadas que usaram para transportá-lo, marcas permanentes em seus pulsos e tornozelos que ele mostrou ao tribunal, fazendo várias pessoas na audiência engasgarem de horror. Sua história não era a única entre as 15 vítimas, e cada uma das outras trouxe relatos similarmente perturbadores de violência sistemática, fraude elaborada e desumanização completa. Um homem idoso que havia sido professor livre descreveu como foi sequestrado e forçado a trabalhar nos campos até suas mãos educadas sangrarem. A sentença do julgamento reverberou muito além dos limites da fazenda Vale do Silêncio. Jornais de todo o país publicaram a história de Maria Joaquina, a escrava grávida que desafiou o sistema e venceu. Seu caso inspirou outros advogados a investigarem situações similares, resultando em dezenas de ações de liberdade baseadas em escravização ilegal. O movimento abolicionista, que até então lutava principalmente em terreno moral e filosófico, ganhou uma nova arma: precedentes legais concretos. A baronesa Adelaide, profundamente transformada pela experiência, tornou-se uma das mais proeminentes defensoras da abolição em sua província. Ela converteu parte da fazenda Vale do Silêncio em uma escola para ensinar pessoas negras livres e libertas a ler e escrever. Maria Joaquina tornou-se a primeira professora dessa escola,
ensinando com paixão aquilo que seu pai havia lhe transmitido. Seu filho, João Liberdade, cresceu literalmente como um símbolo de esperança, frequentando a escola desde tenra idade. Tomás, após recuperar legalmente sua liberdade, casou-se com Maria Joaquina numa cerimônia simples mas emocionante realizada na pequena capela da fazenda transformada. Eles foram um dos primeiros casais negros livres da região a terem seu matrimônio legalmente reconhecido. Juntos, tornaram-se ativistas, viajando para outras regiões para ajudar na identificação de outros casos de escravização ilegal. O Dr. Tavares e o advogado Dr. Augusto continuaram trabalhando juntos em casos de liberdade, muitas vezes sem cobrar honorários de seus clientes que não tinham recursos. O juiz Rodrigues foi eventualmente promovido a Tribunal Superior, onde continuou a proferir sentenças progressistas que gradualmente corroíam as bases legais da escravidão no Brasil. Quanto ao impacto mais amplo, o caso de Maria Joaquina foi citado em debates no Parlamento Imperial, em artigos acadêmicos de juristas progressistas e em sermões de padres abolicionistas. Ele provou que o sistema escravocrata não era apenas moralmente corrupto, mas também legalmente vulnerável quando submetido a escrutínio sério. Cada vitória legal subsequente construiu sobre o precedente que ela havia ajudado a estabelecer. Anos depois, quando a Lei Áurea finalmente aboliu a escravidão no Brasil em 1888, Maria Joaquina estava entre os convidados de honra na cerimônia. Já idosa, mas com os olhos ainda brilhando com a mesma inteligência e determinação de sua juventude, ela segurou seu neto, o filho de João Liberdade, e sussurrou: "Seu bisavô me ensinou que conhecimento é liberdade. Eu ensinei isso ao seu avô. Ele ensinou a você. Nunca esqueça." Sua história não foi apenas sobre uma mulher que implorou por descanso e desencadeou uma investigação. Foi sobre coragem diante da opressão, sobre o poder transformador da educação, sobre a importância de documentar injustiças, e sobre como a ação de uma pessoa determinada, apoiada por aliados inesperados, pode efetivamente mudar a história. A Fazenda Vale do Silêncio, que um dia ecoou com o som de chicotes e lamentos, tornou-se um símbolo de resistência, transformação e esperança, um legado que perduraria por gerações. Maria Joaquina faleceu aos 82 anos, rodeada por 3 gerações de descendentes livres, todos educados, todos conscientes de seu poder e direitos. Sua história continuou sendo contada, não como um conto de vitimização, mas como um testemunho do poder da resistência inteligente e da dignidade humana inabalável. O pedido simples de descanso de uma escrava grávida havia, verdadeiramente, mudado toda a história.